O Nilson Pateiro, a abdução que mobilizou o DOPS e colocou ufólogos na mira do regime militar. O caso Nilson Pateiro é considerado um dos relatos mais fascinantes e enigmáticos da ufologia brasileira, envolvendo um comerciante de Catanduva, São Paulo. O caso relata experiências extraordinárias com aliens ocorridas em dois momentos distintos, nos anos de 1973 e 74. Na primeira ocasião, Pateiro descreveu ter visto uma intensa luz azul que imobilizou seu veículo e o envolveu em um feixe luminoso que o tornou transparente. Após perder a consciência, ele foi encontrado desacordado na estrada pela polícia. Já em seu segundo relato, mais surpreendente, Pateiro desapareceu por 6 dias e foi localizado a cerca de 1.000 quilômetros de distância na cidade de Colatina, Espírito Santo. Durante seu desaparecimento, ele alegou ter permanecido dentro de uma nave, descrevendo um ambiente de alta tecnologia e a presença de um ser humanoide que o acalmou. Pesquisando os arquivos do Departamento de Ordem Política e Social, DOPS, trouxe à tona documentos que revelam como o regime militar dos anos 1970 espionava ufólogos e investigava relatos de abduções por discos voadores. Entre os casos que despertaram maior atenção, o caso Pateiro foi central. Ufólogos renomados como Max Berezovsky e Willy Wiertz foram alvos de investigações conduzidas por agentes infiltrados em reuniões ufológicas sob suspeitas de possíveis ligações subversivas. Essa vigilância era reflexo direto da doutrina de segurança nacional, que tratava os fenômenos relacionados a OVNIs como questões de segurança estatal e reforçava o sigilo rigoroso sobre o tema. Na manhã de 19 de dezembro de 1994, quando realizava pesquisas nos recém-divulgados documentos do DOPS no Arquivo do Estado de São Paulo, tive a honra de conhecer o médico e ufólogo Max Berezovsky, que lá compareceu para consultar os inquéritos de que foi alvo. Na noite de 21 de maio de 1973, uma segunda-feira, às 23 horas, o Nilson Pateiro, de 40 anos, deixou a cidade de Oswaldo Cruz, onde tinha ido conferenciar com seus chefes, uma vez que trabalhava numa firma que vendia e instalava bibliotecas públicas em prefeituras, com destino à sua casa em Catanduva, distante 280 quilômetros. Pateiro era o homem de relações públicas da empresa, motivo pelo qual empreendia constantes viagens em seu carro, um Opala azul, comprado há 6 meses, mas já com 30.000 quilômetros rodados. Na madrugada de 22 de maio, por volta das 3 horas, seguia pela rodovia estadual SP-321, também conhecida como rodovia Cesário José de Castilho, que passa pela região de Itajubi e conecta várias cidades importantes, incluindo Novo Horizonte, Itajubi e Catanduva, sendo um corredor essencial para o tráfego na região noroeste do estado. Ao passar pela ponte perto do Salto do Havaiandava, cachoeira no rio Tietê, na região de Barbosa, que foi inundada com a construção da usina hidrelétrica de Nova Havaiandava, ainda a uns 150 quilômetros de Catanduva, avistou um jovem à beira da estrada, acenando para que parasse. Embora não fosse de seu hábito oferecer carona, algo o fez desacelerar e atender ao pedido. O jovem, educado, não largava uma caixinha amarela do tamanho de um maço de cigarros que segurava. Ele cumprimentou o pateiro e perguntou para onde iria. Ao ouvir que o destino era Catanduva, respondeu prontamente que também estava a caminho de lá. Apresentou-se como Alex, criando ali o início de um episódio que ganharia contornos intrigantes. Após rodarem cerca de 300 metros, Alex quebrou o silêncio com uma pergunta. O que você faz? Pateiro explicou que trabalhava na Livraria Cultural Editora de Oswaldo Cruz e que sua principal função era contatar prefeitos de cidades sem bibliotecas para ajudar a criá-las. Sempre que Pateiro tentava elaborar uma pergunta, era interrompido por uma nova curiosidade de Alex, como se este soubesse onde sua mente estava indo. Ele queria saber há quanto tempo Pateiro morava em Catanduva, qual era seu nível de escolaridade, entre outras coisas.
Pateiro, tentando quebrar o gelo, ofereceu um cigarro, mas Alex recusou educadamente. Quando pararam em um posto de gasolina próximo a São José do Rio Preto, Pateiro aproveitou a oportunidade para observar seu misterioso passageiro mais de perto. Alex tinha o rosto redondo, olhos azuis grandes, cabelo loiro bem aparado e traços finos, boca, nariz e orelhas eram pequenos. Vestia uma calça e jaqueta cinzas, combinados com sapatos pretos. Com base em sua altura de 1,75 m e peso de 68 quilos, Pateiro calculou que Alex media 1,80 m e pesava de 75 a 80 quilos. A viagem prosseguia quando Pateiro decidiu fazer um retorno para passar pelo aeroporto. Já na rodovia Washington Luiz, Alex olhou para o relógio e comentou: já eram 3 horas da manhã e não havia mais ônibus para Itajobi. Intrigado, Pateiro perguntou se ele estava indo para Itajobi ou para Catanduva. Alex então esclareceu que seu destino final era Itajobi, uma cidade a apenas 18 quilômetros de Catanduva. Com a madrugada avançando, sem transporte disponível e a chuva começando a cair, Pateiro decidiu levar o carona até Itajobi. Lá o deixou na praça principal. Alex, em retribuição, tentou pagar pelo favor, mas Pateiro recusou com gentileza. Persistente, Alex discretamente colocou uma nota no pequeno bolso do blusão de Pateiro. Somente ao chegar em casa, Pateiro percebeu que a nota era de 50 cruzeiros, equivalente a 7 dólares na época. Antes de partir, Alex, sempre cortês, agradeceu, despediu-se e desejou-lhe uma boa viagem. E, com um tom amistoso, fez uma promessa. Qualquer dia desses vou visitá-lo em sua casa. Faltando apenas 7 quilômetros para chegar em Catanduva, Pateiro percebeu interferências no rádio do carro, com o som diminuindo gradativamente. Suspeitando que as linhas de força da CESP, Companhia Energética de São Paulo, fossem a causa, ele reduziu o volume. Logo em seguida, o motor do automóvel, que até então mantinha uma velocidade entre 90 e 100 km por hora, começou a apresentar falhas. De repente, um foco de luz azul apareceu no painel diante dele. Era uma luz intensa e fascinante, descrita por Pateiro como um colosso com cerca de 10 centímetros de largura e 20 centímetros de diâmetro. A luz se moveu para sua direita, na direção do banco vazio ao lado, antes de descer até seus pés. Em movimentos precisos, deslocou-se da direita para a esquerda, passando próximo aos pedais de aceleração, freio e embreagem, até desaparecer completamente. O efeito dessa luz era tão extraordinário que parecia transformar o carro em algo translúcido, como se sob o efeito de um raio-x. Onde quer que o raio incidisse, tornava as superfícies metálicas transparentes, revelando o interior do carro com detalhes impressionantes. Pateiro pôde ver o funcionamento do motor à sua frente, o girar do virabrequim, o comando das válvulas e até as bielas em movimento. Quando o raio atingiu o chão do carro, ele vislumbrou o asfalto passando sob os pedais. Finalmente, o feixe se estabilizou e lançou um filamento de luz fina que atingiu diretamente o rosto de Pateiro, encerrando este episódio surreal. Com o motor de seu carro piorando a cada instante, Pateiro foi obrigado a engatar a segunda marcha para superar a subida de uma lombada. A cerca de 500 metros à frente, avistou uma luz intensa que parecia se estender em um filete reto, irradiando como se fosse um braço esquerdo luminoso. Logo depois, Pateiro percebeu que toda a instalação elétrica de seu carro havia parado de funcionar. Faróis, rádio e painel estavam completamente inoperantes. Ao sair do carro, Pateiro avistou um corpo opaco circular com aproximadamente 4 a 5 metros de diâmetro, composto por duas cúpulas sobrepostas. O objeto estava suspenso no ar, a cerca de 10 metros de distância e 10 metros acima do solo. Pateiro sentiu um puxão irresistível nas costas, algo que parecia semelhante a uma borracha fina. O OVNI, agora posicionado próximo ao seu carro, projetou um raio luminoso cilíndrico com cerca de 30 centímetros de largura. Este raio tornava o veículo completamente transparente, como se fosse feito de vidro. Através dele, Pateiro conseguia ver com clareza o conteúdo da mala, toda a estrutura da carroceria, as engrenagens das rodas, o interior do painel
e o funcionamento do motor. O carro, com a frente voltada com direção a Catanduva, parecia ter se transformado em um objeto cristalino. Ao observar seu carro naquela condição, Patero foi tomado por um intenso sofrimento. A cena lhe dava a impressão de que o automóvel estava se derretendo, o que o angustiava ainda mais, já que o veículo não estava completamente pago. Ele percebeu que sua fuga era impossível. Pouco depois, desmaiou, perdeu a noção do tempo e, daí em diante, nada mais se recordava. Por volta das 5 horas da manhã, Clóvis Queiroz, guarda rodoviário do destacamento de Catanduva, na estrada que liga Itajobi a Catanduva, encontrou o pateiro caído de bruços a uns 5 metros de um carro abandonado, com uma porta aberta e os faróis ainda acesos. Quando o guarda perguntou o que havia acontecido, Pateiro respondeu, ainda em estado de choque: "Eles querem me pegar." Ao notar um mapa rodoviário aberto e estendido no painel do veículo, perguntou se Pateiro havia consultado o mapa antes de desmaiar. Pateiro negou, afirmando que o mapa era seu, mas que deveria estar dentro da pequena mala no banco ao seu lado. A maleta, anteriormente trancada, estava agora sobre o assento ao lado do volante, completamente aberta. Seus papéis, que antes estavam organizados, encontravam-se espalhados pelo banco e pelo chão do automóvel. Apesar disso, a chave da maleta permanecia no bolso de Pateiro, o que tornava a situação ainda mais intrigante. Entre os documentos estavam muitos cheques, algo que aumentava sua preocupação. Ainda assim, ao verificar os itens, ele constatou que nenhum papel ou cheque havia sido retirado ou perdido, o que trouxe algum alívio em meio ao mistério. O guarda levou Pateiro para o serviço de emergência da Santa Casa de Catanduva. Lá ele foi atendido pelo médico de plantão, o Dr. Elias Aziz Shediek, que o submeteu a uma série de exames psicológicos e neurológicos. Os resultados confirmaram que Pateiro estava em perfeita sanidade mental. No entanto, algo incomum chamou a atenção dos médicos. Enquanto toda a roupa de Pateiro estava encharcada pela chuva, as costas de sua blusa permaneciam estranhamente secas, apesar de terem ficado expostas ao mau tempo por cerca de 2 horas. Quando sua esposa chegou ao hospital para visitá-lo, verificar seu estado de saúde e trazer roupas limpas, ficou alarmada ao notar que os cabelos de Pateiro, originalmente castanhos, haviam misteriosamente mudado de cor, ficando completamente pretos. Nos dias seguintes, a cor começou a retornar gradualmente ao tom original, mas meses depois, no início de 1974, seus cabelos ainda não tinham recuperado completamente sua cor mais clara. Além disso, Pateiro começou a sentir um comichão pelo corpo, o que levou sua esposa a ajudá-lo a se coçar constantemente. O caso teve um epílogo peculiar. Surgiram manchas amareladas em sua pele. Embora indolores, essas marcas intrigaram a equipe médica, que não conseguiu determinar sua causa ou origem. O médico e ufólogo Walter Buehler, da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, SBDV, dirigiu-se então a Catanduva e lá entrou em contato com o médico infectologista e clínico geral Elias Aziz Shediek, então com 31 anos, que atendia em diferentes locais na cidade, incluindo o Hospital Escola Emílio Carlos e outros consultórios na região. Shediek era assistente da cadeira de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Catanduva e conceituado ex-residente do Hospital dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, tendo feito o curso de pós-graduação em um centro de tratamentos intensivos e em moléstias tropicais. Shediek, um entusiasta do fenômeno OVNI, fez questão de acompanhar de perto as sequelas que surgiram na pele de Onilson Pateiro após o contato. Além de prestar um suporte fundamental aos pesquisadores, Shediek conduziu de forma ativa e independente sua própria investigação sobre os eventos que envolveram Pateiro, incluindo detalhes sobre a atuação do guarda rodoviário que o socorreu na fatídica madrugada. No dia 10 de junho de 1973, quase 20 dias após o incidente, Walter Buehler, acompanhado por Shediek, visitou a casa de Onilson Pateiro, que os recebeu com cordialidade e, junto à sua família,
relatou detalhadamente tudo o que havia ocorrido. Durante a entrevista com o grupo de pesquisa ufológica da aeronáutica, Patero mencionou um carro forte parado nas proximidades do local onde ofereceu carona ao rapaz, próximo ao salto de Havaiandava. Coincidentemente, um veículo idêntico passou por ele no momento em que deixou o carona Alex em Itajobi, já durante a madrugada, quando o tráfego era mínimo. Max Berezovsky conduziu pesquisas paralelas sobre o caso, contando com o auxílio do colega médico Dr. Shediek. Os resultados de suas investigações foram publicados no boletim da APRO e em outras revistas estrangeiras especializadas no tema, contribuindo significativamente para o estudo e a disseminação de informações sobre o fenômeno. Na sexta-feira, 26 de abril de 1974, Patero informou a sua família que almoçaria mais cedo, pois precisava viajar a negócios para a cidade de Júlio Mesquita, na região centro-oeste do estado, próxima a Marília, a cerca de 160 quilômetros de Catanduva. Conforme planejado, tomou rapidamente uma xícara de café na companhia de sua esposa, Dona Lourdes, e de suas duas filhas, pouco antes de deixar sua residência na rua Bahia, por volta de 12:30. Naquela tarde, Patero entrou em seu Volkswagen Fusca azul. O Opala havia sido vendido 8 meses antes, ou 3 meses depois do primeiro episódio ufológico, e partiu rumo à cidade de Júlio de Mesquita, onde chegou por volta das 15 horas. Ele tinha agendado uma reunião de negócios com o prefeito local, Antônio Xavier, às 3 horas e 30 minutos para tratar da venda de uma biblioteca à cidade. No entanto, os acontecimentos logo tomaram um rumo inesperado. O prefeito, ocupado em uma longa reunião com seus assessores, enviou um recado informando que não poderia recebê-lo no horário combinado. Assim, Patero foi obrigado a esperar até às 5:30 da tarde. Para agravar a situação, a reunião não resultou na decisão esperada, pois o prefeito afirmou que precisava consultar a opinião do inspetor do ensino, localizado na cidade vizinha de Marília. Determinado a resolver o impasse, Patero decidiu não esperar os 4 dias sugeridos para retornar ao contato. Como estava relativamente perto de Marília, a cerca de 30 quilômetros de distância, tomou a iniciativa e seguiu para lá, com o objetivo de encontrar o inspetor de ensino de uma escola da região. Contudo, mais uma vez, seus esforços foram em vão, pois o inspetor não estava presente. Sem outras alternativas, Patero fez um rápido lanche e deu início à longa viagem de volta para casa. Eram cerca de 10:30 da noite, quando Patero deixou Marília, refletindo sobre a má sorte que havia marcado o dia. Seu Fusca azul, recentemente revisado, rodava perfeitamente. Contudo, por volta das 11:30, quando seguia pela rodovia SP-333, no trecho Marília-Porto Ferrão, uma área conhecida por seus eventos misteriosos, na altura de Guarantã, o veículo começou a apresentar falhas inesperadas. Achando que o problema poderia ser a falta de combustível, Patero rapidamente verificou o painel. Para sua surpresa, o tanque estava cheio. Nesse momento, algo peculiar chamou sua atenção. Uma luz estranha circulava ao redor. Sem dar muita importância de início, ele desviou o olhar em direção aos fios de alta tensão próximos. Foi então que notou algo incomum. Um filamento de luz azul acompanhava o trajeto do veículo, movendo-se de forma curiosa. Pouco depois, o automóvel começou a ratear e a perder potência e, sem responder aos comandos, apagou por completo, parando no meio da rodovia. Ao desviar o olhar, Patero teve sua atenção imediatamente capturada por um objeto peculiar que flutuava próximo à estrada. Suspenso no ar, a cerca de 10 ou 15 metros de distância, o artefato apresentava o formato de 2 bacias invertidas, justapostas, e emitia uma luz intensa que iluminava toda a área ao redor com um brilho quase hipnotizante. Tudo indicava que era o mesmo objeto que o abordara no primeiro sequestro, embora agora parecesse ligeiramente maior. Na parte inferior da estrutura, um cilindro com cerca de 3 a 4 metros de comprimento se estendia verticalmente, alcançando uma distância de aproximadamente 7 metros do chão. Instintivamente, Patero tentou correr, buscando afastar-se daquilo,
mas logo percebeu algo perturbador. Seus pés não tocavam mais o chão. De maneira surreal, o objeto havia projetado uma espécie de esteira luminosa com cerca de 50 centímetros de largura sob seus pés. Em vez de pisar no solo, Patero sentiu-se deslizar suavemente sobre essa esteira, que o conduzia rapidamente em direção ao interior da nave. Uma sensação estranha e irresistível de sonolência começou a dominar seu corpo, induzindo-o a um estado de semi-inconsciência. Sob o efeito daquele misterioso feixe de luz, ele percebeu que estava flutuando, sendo atraído de forma inexorável na direção do enigmático disco voador. Ao se dar conta, percebeu que a esteira estava sendo recolhida junto com ele e teve a nítida impressão de estar sendo introduzido no cilindro. Logo em seguida, sem compreender como, atravessou o interior do cilindro e foi conduzido ao centro de uma sala com um formato inusitado e peculiar. Ainda sob o peso de uma sonolência estranha, Patero recuperou a consciência e se viu frente a frente com um rosto familiar, o jovem a quem havia oferecido carona no primeiro episódio, que se apresentara como Alex. Vestido com o mesmo blusão chamativo do encontro anterior, agora ele exibia um sorriso aberto e amigável enquanto se aproximava, estendendo-lhe a mão. Em silêncio, Alex realizou um gesto suave e tranquilizador, colocando ambas as mãos sobre os ombros de Patero, como quem busca transmitir calma e confiança diante do cenário enigmático e surreal que os cercava. Com uma voz firme e serena, disse: "Controle-se, Nilson. Nada de ruim vai lhe acontecer." Curiosamente, enquanto Patero ouvia as palavras de Alex com absoluta clareza, ao tentar responder, nenhuma palavra ou som saiu de sua boca, criando um contraste inesperado e intrigante. No centro da primeira sala, uma intensa luminosidade azul deslocava-se, aparentemente emanando de uma cúpula no teto a cerca de 3,5 metros de altura. A cúpula exibia uma intricada rede de fios que se cruzavam como uma teia de aranha, dispostos em 3 ou 4 camadas distintas. Ao longo das paredes, a aproximadamente 1 metro do chão, uma luz azulada movia-se em círculos, descrevendo uma trajetória contínua e hipnotizante. O jovem, com serenidade, solicitou que Patero se acomodasse em uma cadeira de encosto alto, cujo assento macio, semelhante à textura de borracha, parecia moldar-se ao seu corpo. A noção de tempo tornou-se confusa. Patero recordava-se de ter tido consciência naquele ambiente por apenas 2 minutos, antes que a percepção lhe escapasse novamente. No interior desta primeira sala, a noção de tempo parecia se dissolver completamente. Patero sentia-se como uma cobaia, observada minuciosamente por olhos invisíveis que analisavam cada um de seus movimentos e reações. Uma calma estranha e artificial o envolvia, como se tivesse recebido algum tipo de sedativo. Logo, Patero foi guiado por uma sequência de salas dentro do disco, todas adornadas com painéis brilhantes e intricados. A transição entre elas parecia um mistério, algo que ele não conseguia compreender ou descrever. Uma memória específica lhe veio à mente quando já estava em outra sala, semelhante à primeira. O teto era decorado com fios que pendiam como se formassem uma teia tecnológica, enquanto pelas paredes corria um tubo de metal reluzente com cerca de 30 centímetros de espessura, disposto em uma circunferência perfeita. Um pouco acima do tubo, luzes alinhadas paralelamente a ele iluminavam o ambiente de forma sutil, posicionadas a aproximadamente 1 palmo de distância. Além disso, 3 ou 4 pontos luminosos na parede chamaram sua atenção, desaparecendo de forma peculiar, um brilho que se retraía como o efeito de desligar antigas TVs de tubo CRT. Na sala, Alex pediu a Patero que tirasse suas roupas e vestisse outra, ajudando-o no processo. A nova vestimenta era feita de um tecido peculiar, que parecia ser composto por fios metálicos com o brilho suave de nylon fosco. Essa roupa cobria-o completamente, dos ombros até os pés, moldando-se perfeitamente ao corpo. Enquanto vestia a roupa, Patero ouvia atentamente as explicações de Alex, embora não conseguisse ouvir suas próprias perguntas. O toque interno da vestimenta era surpreendentemente macio, quase acolhedor, proporcionando uma estranha sensação de frescor.
Ele não sabia ao certo se havia conexões ou fios que ligassem a roupa às paredes da sala. Na parede havia uma janela de aproximadamente 1,5 metros de comprimento por 60 centímetros de largura, atrás da qual pôde observar, a uma distância de 5 a 6 metros, o movimento de figuras no compartimento adjacente. Essas pessoas pareciam estar sentadas em cadeiras, pois só eram visíveis até a altura da cintura. As cadeiras, possivelmente motorizadas ou semelhantes a carrinhos, deslizavam pelo chão, mantendo os ocupantes imóveis, um comportamento que não seria possível caso estivessem andando com seus próprios pés. Dentro do campo visual limitado de Pateiro, no máximo 3 dessas figuras podiam ser vistas ao mesmo tempo, alternando entre posições de frente e de lado. Elas estavam completamente encapuzadas, com o capuz se integrando à vestimenta que cobria seus corpos de maneira uniforme. Alex, ao afirmar com convicção, "Você vai ver uma manobra", passou sua mão em um ponto específico da parede. No instante seguinte, um visor de cerca de 40 centímetros de largura surgiu como se tivesse sido magicamente revelado, permitindo a visão clara para fora do disco voador. Pateiro foi então equipado com um capacete que se ajustava perfeitamente à sua cabeça, fechando de maneira confortável na região do pescoço, sem causar qualquer dificuldade para respirar. O capacete possuía um visor frontal, através do qual ele sentiu como se sua visão se ampliasse, permitindo-lhe enxergar mais longe e com uma nitidez surpreendente. Olhando para fora, ele conseguiu distinguir um vale, onde repousava uma cidade de estilo nitidamente europeu, com casas de telhados altos e inclinados, além de torres de igrejas que se erguiam majestosamente. Era impossível determinar se lá fora era dia ou noite, mas a visão da paisagem parecia intemporal e quase surreal. A cerca de 2 quilômetros da cidade, Pateiro avistou uma formação peculiar que emergia do solo, com a forma de um ovo metálico de cerca de 4 a 5 metros de largura. O objeto elevou-se aos céus, acompanhado por uma nuvem branca que parecia envolvê-lo como um véu etéreo. Movendo-se graciosamente pelos ares, o ovo dirigiu-se na direção do local onde Pateiro se encontrava. No entanto, se aquele objeto realmente entrou no mesmo espaço que ele ocupava, deveria ter sido em outra sala, pois em sua própria sala não percebeu nenhum movimento ou entrada. Alex revelou que eles estavam empenhados em extrair da Terra uma substância específica, cuja manipulação, apesar de aparentemente simples, poderia ser devastadora para os discos voadores. Essa substância já existia no planeta e, inevitavelmente, seria descoberta pelos seus habitantes em algum momento no futuro. Enquanto isso, eles trabalhavam diligentemente para estudar o problema e desenvolver uma forma de defesa que pudesse neutralizar os efeitos dessa substância. Segundo Alex, o sucesso nessa empreitada era apenas uma questão de tempo. Além disso, Alex explicou que no futuro esperavam estabelecer uma relação pacífica com os terrestres. Porém, caso esse entendimento não fosse alcançado, eles recorreriam a um plano alternativo, dispersariam um pó fino, semelhante a uma fumaça, que, segundo ele, não causaria mal nem a uma borboleta. Após essa explicação, Alex fixou braceletes metálicos nos pulsos e tornozelos de Pateiro, de tonalidade amarelada e com um acabamento opaco. Os acessórios tinham um aspecto curioso. No entanto, para sua surpresa, eles não causavam qualquer desconforto. Após passar cerca de 5 minutos naquela segunda sala, Pateiro foi colocado dentro de uma urna embutida no piso, semelhante ao isopor, projetada para acomodar o corpo de maneira anatômica. Pateiro não sabia precisar quanto tempo permaneceu dentro da urna, pois suas memórias ficaram turvas e fragmentadas. Ele não conseguia determinar se permaneceu ali por apenas alguns minutos ou por várias horas. A próxima coisa que se recorda é recuperar a consciência, já vestido com suas próprias roupas, em um compartimento completamente diferente, muito mais espaçoso, iluminado de forma suave, mas marcado pelo silêncio inquietante. A presença de Alex, que até então lhe transmitira uma sensação de familiaridade, havia desaparecido.
deixando-o sozinho naquele ambiente enigmático e cheio de mistérios. Este terceiro espaço, assim como o segundo, conforme Buehler observou, provavelmente não fazia parte do disco voador que sequestrou Pateiro, pois suas dimensões não poderiam se encaixar nas proporções originalmente descritas. O salão tinha um formato semicilíndrico, com um diâmetro impressionante, estimado entre 12 e 15 metros. Pateiro encontrava-se sentado em uma das cadeiras dispostas em uma fileira central, composta por 5 ou 6 unidades cuidadosamente alinhadas. À sua frente, dominando o ambiente, erguia-se um cilindro metálico de brilho intenso, com aproximadamente 40 centímetros de diâmetro, que se estendia até o teto, alcançando uma altura imponente de 10 a 15 metros. No canto à sua esquerda, o espaço era completamente vazio, sem qualquer objeto ou presença. Já à sua direita destacavam-se 3 figuras encapuzadas, cujas vestes longas fluíam até os pés, dando-lhes uma aparência enigmática. Com estaturas médias de cerca de 1,70 m, essas figuras foram por Pateiro nomeadas de médicos, devido ao papel que aparentavam desempenhar naquele ambiente intrigante. Uma das figuras permanecia sentada diante de uma tela, aparentemente absorta em monitorar ou operar algum sistema. A segunda mantinha sua atenção completamente voltada para Pateiro, como se o estivesse analisando ou estudando. A terceira figura, por sua vez, observava atentamente o que se desenrolava no salão, onde, no início, podiam ser vistos 3 objetos que, em aparência e dimensões, lembravam bebedouros comuns. De repente, pelo canto direito, onde estavam os médicos, mas sem que lá se vislumbrasse porta ou corredor, entrou uma pessoa que era idêntica a Pateiro em cada gesto e traço de fisionomia. O choque foi visceral e instantâneo. Aquela figura era sua réplica perfeita, ou talvez algo ainda mais perturbador, um clone exato de si mesmo. O sósia caminhou do canto direito para o esquerdo, retornou ao canto de origem e novamente deslocou-se para o lado esquerdo. Contudo, ao se aproximar cerca de 3 ou 4 metros de Pateiro, este se levantou e se aproximou até ficar a aproximadamente 1 metro de distância. Observando atentamente, Pateiro percebeu um leve movimento nas pálpebras do sósia, uma prova silenciosa de que se tratava de um ser vivo, possivelmente produzido naquele laboratório. De maneira intrigante, as roupas do sósia apresentavam algumas diferenças marcantes. No segundo encontro, ele trajava exatamente o mesmo conjunto completo de roupas, incluindo os óculos que Pateiro usara no dia do primeiro contato, ocorrido 11 meses e 4 dias antes. Já Pateiro, apesar de estar vestindo o mesmo blusão vermelho bordô em ambos os encontros, usava no segundo episódio peças inferiores distintas daquelas do encontro inicial. Quanto aos óculos, outra peculiaridade chamou a atenção. No primeiro encontro, Pateiro utilizava um modelo de aros escuros, enquanto no segundo, seus óculos tinham aros claros. O sósia, no entanto, conservava os mesmos óculos de aros escuros que Pateiro usara na ocasião do primeiro encontro. Esses detalhes ampliavam o mistério e o desconforto, mergulhando o Pateiro em uma espiral de medo e perplexidade diante daquela cena tão desconcertante quanto fascinante. O sósia de Pateiro retomou seu caminhar pausado, desaparecendo pelo canto esquerdo do salão de maneira enigmática, já que não havia qualquer indício de porta ou corredor visível no local. Buehler, buscando uma explicação para o sósia, sugeriu a hipótese de holografia, uma tecnologia que na época ainda estava em estágio inicial de desenvolvimento. Ele especulou que a misteriosa caixinha metálica amarela carregada por Alex durante o primeiro encontro poderia ser um dispositivo capaz de captar a imagem de Pateiro, enviá-la para uma nave distante e projetá-la em 3 dimensões por meio dos 3 bebedouros. Logo após o desaparecimento do sósia, 3 figuras misteriosas entraram em cena, desfilando lentamente pelo salão. Elas se moviam da direita para a esquerda, desaparecendo em sequência, envoltas em um silêncio intrigante. As pessoas aparentavam ser terrestres, e Pateiro não conseguia se livrar da sensação de já tê-las visto antes, embora sua memória não o ajudasse a recordar exatamente onde ou quando. Elas caminhavam em uma espécie de passarela,
mantendo uma distância regular de 2 a 3 metros entre si, como se seguissem um protocolo cuidadosamente orquestrado. Os dois primeiros indivíduos eram altos, com aparência robusta e idades estimadas entre 50 e 60 anos. Já o terceiro, mais baixo e com um perfil ligeiramente mais jovem, aparentava ter entre 30 e 40 anos, trajando um blusão que chamava a atenção por sua simplicidade. Ele acredita que as cenas descritas duraram cerca de 3 minutos, mas o que se seguiu permaneceu apagado de sua memória. A partir desse ponto, Patero não consegue se recordar do que aconteceu no laboratório, entre aspas. É como se seus pensamentos já não lhe pertencessem inteiramente. Sentia como se estivesse dialogando com uma presença invisível, algo indefinível, uma pessoa que não estava nem perto nem longe. No início, a comunicação parecia confusa, como se sua mente lutasse para compreender e se adaptar. Porém, à medida que reagia, sentia sua vontade sendo gradualmente suprimida, como se estivesse cedendo ao controle de outra força. Uma voz suave e inquietante sussurrava em sua consciência: Não resista, Nilson. Tudo vai dar certo. Será pior se resistir. Ele não se recordava de como o monólogo terminou, mas tinha uma lembrança nítida de ter perdido a consciência enquanto respondia a perguntas que surgiam misteriosamente em sua mente. As perguntas eram complexas e inteligentes, e seu cérebro parecia reagir automaticamente, como se estivesse sendo guiado, sem qualquer resistência. Após cerca de 3 minutos, Patero foi colocado suavemente sobre a relva na mesma esteira que o havia conduzido ao disco voador. Era noite, e sentado no chão, observou a rápida ascensão do engenho em direção ao céu. De forma curiosa e inesperada, a nave retornou, descendo mais uma vez e pairando em um nível consideravelmente inferior ao de Patero. Foi então que ele percebeu que não estava em uma planície, como inicialmente imaginara, mas sim no topo de um imponente morro. A primeira ideia que lhe veio à mente foi um misto de espanto e admiração. Meu Deus, como estou alto! A nave permaneceu imóvel por breves instantes, pairando bem abaixo dele, antes de novamente iniciar sua ascensão. Ele passou por Patero mais uma vez, e sua luz enfraquecida desapareceu gradualmente, fundindo-se com a vastidão do céu noturno. Ao verificar seu relógio, Patero constatou que marcava 3 horas e 15 minutos. À distância, avistava uma luminosidade que acreditava ser da cidade. Pouco abaixo de onde estava, o som distante de caminhões e carros em movimento chegava até ele, confirmando sua suspeita de que ali havia uma rodovia. Por volta das 13h30, após cerca de 15 minutos contemplando o panorama e processando o que havia acontecido, Patero começou a descer em direção à estrada. Ainda confuso e tentando processar os eventos, ele iniciou sua longa descida do morro. A tarefa revelou-se árdua e demorou cerca de 3 horas. Durante o percurso, a chuva começou a cair, tornando a jornada ainda mais desafiadora. A descida do morro, sob a escuridão causada pela ausência da lua, revelou-se uma experiência exaustiva e desesperadora para Patero. O terreno irregular, marcado por altos e baixos, pedras grandes e pequenas, dificultava cada passo, e os gritos de socorro que ele lançava ocasionalmente no ar ao longo das 3 horas de descida eram prova de sua aflição. Já próximo ao sopé, Patero encontrou uma grande pedra, onde decidiu parar para descansar. Estava exausto, sentia uma forte cãibra e havia machucado o pé ao enfiá-lo em uma fenda. Enquanto recuperava forças, permaneceu ali, imóvel, por cerca de 15 a 20 minutos. Foi então que uma chuva fina começou a cair, renovando seu ânimo. Procurando se abrigar, tomou refúgio sob a própria pedra inclinada, improvisando proteção contra a intempérie e encontrando um breve alívio em meio à provação. Foi ali, sob o som da chuva e com a mente tomada por pensamentos, que ele decidiu deixar um registro de sua presença. Com seu canivete, outras versões dizem que ele usou uma pedra afiada, gravou cuidadosamente as iniciais de seu nome no abrigo rochoso, marcando de forma simbólica sua passagem por aquele momento extraordinário. Na foto do jornal O Diário de Vitória, o Nilson junto à pedra onde gravou as iniciais de seu nome, na fazenda Catuá.
Na madrugada de quinta-feira, 2 de maio de 1974, o fazendeiro César Menelli, morador de Colatina, saiu de sua residência em direção à fazenda, localizada a 12 quilômetros de distância. Chegando ao local, por volta das 5 horas, caminhou até as proximidades do curral, quando foi surpreendido por gritos de socorro vindos de morros próximos. Os clamores se aproximaram gradualmente, até que de repente surgiu Pateiro. Ele estava encharcado pela chuva que caíra durante a noite, com as roupas cobertas de carrapichos, e parecia desorientado, limpando os óculos enquanto se questionava sobre onde estava. Trajava uma calça cinza esverdeada de boa qualidade e uma camisa azul clara listrada. Também possuía um relógio seco e um maço de cigarros. Pateiro, que se apresentava como um homem de bem, demonstrava grande preocupação. Pateiro acreditava que sua interação com os extraterrestres havia durado no máximo 10 minutos. No entanto, a revelação que veio em seguida foi absolutamente desconcertante. Ao verificar a passagem de tempo, descobriu com espanto que haviam transcorrido 6 dias e 4 horas desde o início do evento. A magnitude dessa descoberta foi avassaladora, intensificando o mistério que envolvia sua experiência e deixando-o imerso em uma perplexidade que parecia não ter fim. Ele afirmou desejar entrar em contato com sua família, residente em Catanduva, utilizando rádio amador ou mesmo solicitando ajuda à polícia. Desprovido de recursos, estava impossibilitado de tomar qualquer iniciativa por conta própria, aumentando ainda mais a urgência de seu apelo. Ao perceber o estado deplorável em que Pateiro se encontrava, o fazendeiro César Menelli o acolheu em sua propriedade, oferecendo acomodações e suporte. Generoso, chegou a oferecer-lhe dinheiro, mas Pateiro recusou prontamente. O único desejo que o movia era voltar para Catanduva e reencontrar sua família, que provavelmente vivia dias de angústia com seu desaparecimento. Mesmo exausto, Pateiro sentiu a necessidade de compartilhar o que havia acontecido com aquelas pessoas que o acolheram tão gentilmente. Contudo, percebeu que alguns empregados da fazenda o olhavam com desconfiança, como se o considerassem perturbado ou mentalmente instável. A notícia de que um homem havia descido de um disco voador rapidamente tomou conta da cidade. Não demorou para que uma enorme multidão cercasse a residência do fazendeiro César Menelli. Embora a incredulidade das pessoas mais instruídas não incomodasse Pateiro, afinal ninguém era obrigado a acreditar em sua história, algo pior aconteceu. Uma multidão enfurecida começou a se formar, ameaçando invadir a casa. A polícia foi acionada e por volta das 21 horas e 15 minutos, o delegado Nilson Leandro Pereira chegou ao local para escoltar Pateiro até a delegacia, com o objetivo de acalmar os ânimos da população. Para garantir sua segurança e proporcionar-lhe o descanso necessário, Pateiro passou a noite nas instalações da delegacia, protegido do alvoroço externo. Na delegacia, Pateiro voltou a sentir o incômodo de estar sob constante escrutínio. Era observado e analisado por olhares que, embora pertencentes a pessoas comuns como ele, o atravessavam com ceticismo desconcertante. Mesmo assim, ele manteve a compostura e não se furtou a atender ninguém que quisesse ouvi-lo. Entre os presentes estavam figuras de grande prestígio: Arione Vasconcelos Ribeiro, juiz da primeira vara civil; William Aragão, professor da Faculdade de Direito de Colatina, parapsicólogo e ufólogo; Rui Lora, também professor de Direito e inspetor federal, além das estudantes de Direito Maria Cleusa Fardini Magalhães e Maria Nazareth Bartelot, ambas de Vitória. Mais tarde, outros nomes respeitáveis também chegaram à delegacia, como Sérgio José Silveira de Moraes, professor e diretor de imprensa, e Comar Correia Carvalho, professor e advogado. Todos ouviram com atenção o relato de Pateiro. Para a surpresa de muitos, suas declarações foram recebidas com um misto de curiosidade e respeito, e não poucos demonstraram confiança em suas palavras. Naquela quinta-feira, 2 de maio, o delegado questionou Pateiro sobre sua barba, intrigado com seu aspecto quase intacto, mesmo após 6 dias de desaparecimento. Pateiro afirmou que não havia se barbeado durante esse período.
Já no sábado, terceiro dia de sua estada em Colatina, o delegado observou novamente que a barba de Pateiro permanecia praticamente inalterada, sem sinais de crescimento. Essa peculiaridade não era exclusiva de Pateiro. Seu irmão Éder também apresentava um crescimento reduzido de barba, como constatado por Buehler durante sua visita à família em Catanduva. Ficava evidente, assim, que os membros da família Pateiro compartilhavam uma característica genética que resultava em um crescimento muito discreto de barba. Embora lhe fosse oferecida a hospedagem no melhor hotel da cidade, Pateiro recusou a gentileza, preferindo aguardar pacientemente pela chegada de sua família. Para ele, o reencontro com seus entes queridos era a prioridade, mais do que qualquer conforto material. No sábado, seu irmão Éder, seu cunhado Francisco Sanches Rodrigues e seu primo Antônio Pires das Chagas chegaram para buscá-lo. O juiz da comarca, agindo com cautela diante de uma história tão incomum, autorizou sua partida somente às 14 horas, após confirmar a identificação de seus parentes. No domingo à tarde, Pateiro finalmente retornou a Catanduva, onde foi recebido com grande alívio por sua esposa, que estava ansiosa por sua chegada. Ela prontamente informou que já havia contatado um médico e ufólogo Max Berezovsky, presidente da Associação de Pesquisas Exológicas, APEX, para organizar uma avaliação detalhada. Voltando um pouco no tempo, na quarta-feira, 1º de maio, 3 familiares iniciaram as buscas: seu irmão Éder, seu sobrinho Antônio Chagas e seu cunhado Francisco Sanches. A primeira parada foi na delegacia de Guarantã, onde encontraram o carro de Onilson. Não havia sinais de violência ou indício de roubo, exceto pela ausência da chave de ignição, o que obrigou a polícia a realizar uma ligação direta para movimentar o veículo. Os documentos do carro, assim como uma pasta contendo informações pessoais de Onilson, foram entregues à família. Pouco depois, o carro foi recolhido pela empresa onde Onilson trabalhava. Enquanto isso, a imprensa mantinha uma pressão constante, buscando incansavelmente por declarações. Contudo, atendendo aos pedidos dos médicos e ufólogos envolvidos no caso, Pateiro decidiu não conceder entrevistas. Ele justificou sua postura argumentando que certas informações deveriam permanecer confidenciais, preservando o caráter delicado e misterioso de sua experiência. Nos dias 5 e 11 de maio de 1974, Walter Buehler esteve em Colatina, onde entrevistou o fazendeiro César Menelli, e no dia 15 de junho se dirigiu de Catanduva a Guarantã, a cerca de 120 quilômetros em linha reta. Na fazenda Água Santa, conversou com o fazendeiro Walter Dias, que confirmou ter avistado o Fusca Azul de Pateiro estacionado a uns 20 metros da porteira da fazenda, estacionado corretamente no acostamento da estrada, com as portas encostadas ou fechadas. Buehler também esteve em Guarantã, em 15 de junho, e em Pindorama, em 11 de fevereiro de 1975. Onilson Pateiro foi submetido a 3 tentativas de hipnose regressiva em relação ao seu primeiro episódio ufológico em 22 de maio de 1973. A primeira em São Paulo por Max Berezovsky, quando Pateiro teria citado o nome de Olegário, que também surgiu nas sessões de Silvio Lago. A segunda em Catanduva, em 26 e 27 de fevereiro de 1974, por tentativa do Dr. Anwar Abdul Vitar. A terceira tentativa foi feita por Silvio Lago. No dia 1º de julho de 1974, foram realizadas 3 sessões, inclusive a reunião preparatória, assistida também por Walter Buehler e Guilherme Pereira, membro da SBDV, perfazendo o total de 8 horas de tentativas por parte do famoso parapsicólogo e hipnólogo Silvio Lago, que usou técnicas diversas de indução. Pateiro demonstrou grande ansiedade e boa vontade para fazer a hipnose, mas quando Lago tentava aprofundá-la, Pateiro se inibia bruscamente e saía do estado inicial com evidente ansiedade, embora deplorando o fracasso, insistindo por nova indução. O mesmo bloqueio ocorreu na segunda e terceira sessões. Nesta foto histórica rara de 1975, vemos ufólogos e pesquisadores pioneiros. Da esquerda para a direita, no alto, Irene Grant, Willie Weirs, Silvio Lago e Max Berezovsky. Fernando Grossman está em primeiro plano. Em 3 de julho de 1974,
Na sessão referente ao primeiro episódio, conduzida por Silvio Lago em seu consultório em Niterói, Rio de Janeiro, Patero revelou que estava passando por uma série de problemas, entre eles financeiros, já que sua família teve de fazer dívidas com as despesas imprevistas das buscas e perda de dinheiro. Perguntado por Lago como estava o dia 22 de maio de 1973, Patero disse que não acordara bem nesse dia e citou o nome de um tal de Olegário, que não era outro que Alex. Ante as insistências de Lago, Patero acrescentou que Olegário é que estaria no controle e que ele é que daria a ordem para que ele viesse a revelar certas informações cruciais que ele havia lhe transmitido, incluindo um tal de sistema de Hedron. Em relação ao segundo episódio, foram feitas diversas tentativas de hipnose por Berezovsky, tendo Patero ficado à disposição de quarta-feira, 15 de maio de 1974, a segunda-feira, 20 de maio, tendo faltado a uma sessão na noite de sexta-feira, 17 de maio, quando compareceriam autoridades militares, conforme arranjo de Berezovsky. Durante a hipnose regressiva conduzida pelo Dr. Berezovsky, na presença do professor Weirs, foram obtidas informações sobre o período em que Patero permaneceu inconsciente. Segundo Weirs, durante a sessão, Patero teria mencionado um nome bíblico, o que chamou a atenção dos pesquisadores. Tanto as sessões de hipnose regressiva conduzidas por Max Berezovsky em São Paulo e posteriormente por Bühler e Lago, no Rio de Janeiro, não conseguiram romper o bloqueio de memória em Patero. Foi apenas em 27 de maio de 1979 que o ufólogo e parapsicólogo Álvaro Fernandes, juntamente com seu grupo de São José do Rio Preto, conseguiu trazer à tona lembranças reprimidas. Durante a sessão, Patero, visivelmente abalado, relatou com gestos e explicações de medo que havia sido forçado a manter relações com uma extraterrestre de aparência peculiar após ingerir um líquido de gosto desagradável. Ele descreveu a mulher como tendo cabelos encaracolados, olhos escuros e salientes, nariz fino e longo, orelhas pontudas, rosto alongado, corpo normal e pele morena. Durante o período em que Patero e os ufólogos estavam sob investigação, o aparelho repressivo do regime militar já havia eliminado a maioria das organizações de guerrilha urbana. Restava, como última ameaça significativa, o foco guerrilheiro do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, nas selvas do Araguaia. Em 1974, com a derrota desse movimento, o governo iniciou o processo de abertura política liderado pelo general Ernesto Geisel, que assumira a presidência em 15 de março daquele ano. Contudo, o país enfrentava dificuldades profundas, marcadas pelo fim do milagre econômico e pela instabilidade do regime. A crise internacional do petróleo contribuiu para a recessão mundial, aumentando taxas de juros e reduzindo drasticamente o crédito, o que agravou a já crítica dívida externa brasileira. Diante desse cenário, Geisel anunciou uma abertura política lenta, gradual e segura, enquanto nos bastidores buscava afastar os militares da linha dura, ainda influentes nos órgãos de repressão. Os documentos do DOPS oferecem uma perspectiva inesperada, revelando que a motivação inicial para o monitoramento dos eventos relacionados aos OVNIs estava menos ligada a possíveis implicações políticas e mais ao interesse pelo fenômeno em si. Somente em um momento posterior, as autoridades começaram a demonstrar suspeitas sobre as reais intenções e atividades das figuras envolvidas nesses casos. O ofício número 195, com o timbre da Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, foi emitido pela Delegacia de Polícia de Guarantã em 11 de setembro de 1974. Dirigido ao diretor do DOPS e assinado pelo delegado Hermínio José Teodoro, o documento especificava que a principal preocupação era, abre aspas, tentar, por todos os meios, conseguir algum esclarecimento com relação ao contínuo aparecimento dos tão comentados discos voadores. Senhor diretor, no dia 28 de abril do corrente ano, esta cidade de Guarantã foi abalada pela notícia de que o indivíduo Onilson Patero, residente à Rua Bahia, número 910,
na cidade de Catanduva, exercendo a profissão de vendas da distribuidora de livros limitada estabelecida naquela região, quando em trânsito pela rodovia SP-333 Marília-Porto Ferrão, fora sequestrado por um disco voador a 12 quilômetros desta cidade, em local pertencente a esta jurisdição policial, tendo o veículo que era por ele utilizado ali sido encontrado abandonado no dia seguinte. Preliminarmente, esta autoridade se limitou a recolher para esta delegacia o veículo abandonado para as diligências de praxe, no sentido de ser o seu ex-ocupante encontrado, identificado e devidamente esclarecida a verdade dos fatos ocorridos nos dias que se seguiam, enquanto se procediam as buscas e diligências no sentido de ser Onilson Pateiro encontrado, eis que, através de noticiário dos jornais da capital e do interior, chega ao conhecimento desta autoridade a notícia de que Pateiro aparecera em uma fazenda do município de Colatina, no estado do Espírito Santo, isto 6 dias após o seu desaparecimento. Durante todas as entrevistas concedidas por Pateiro, estava ele sempre acolitado por 4 personalidades que se diziam elementos estudiosos da Associação de Estudos dos OVNI, os quais, segundo palavras de Pateiro, o impediam de prestar informações com maiores detalhes às reportagens. Diante de tais noticiários, esta autoridade achou por bem determinar a instauração de autos de investigação policial para melhor apurar tais fatos e bem assim tentar, por todos os meios, conseguir algum esclarecimento sobre este acontecimento com relação ao contínuo aparecimento dos tão comentados discos voadores ou coisa semelhante. Assim, senhor diretor, tem por escopo este ofício deprecar a esse conceituado Departamento da Polícia Estadual se procedam às investigações cabíveis, no sentido de que os cidadãos Max Berezovski e Walter Bühler, médicos psiquiátricos, e os professores psicólogos Guilherme Wirs e Charalambi Kyriakamis, segundo notícia dos jornais residentes no Rio de Janeiro, Guanabara, informem se pertencem a algum órgão oficial de assuntos espaciais ou se podem oferecer algum esclarecimento a respeito dos fatos ocorridos com Pateiro no município de Guarantã, na noite de 27 para 28 de abril de 1974, o qual, segundo suas declarações aos jornais e nestes autos, disse haver voado num disco voador de Guarantã a Colatina, no estado do Espírito Santo. Observa-se que Pateiro, juntamente com os pesquisadores que o acompanhavam e procuravam controlar suas declarações, tornou-se alvo de um interesse inesperado por parte do delegado da cidade de Guarantã. Em nenhum momento, entretanto, o delegado faz menção a questões político-ideológicas, limitando-se a destacar a necessidade de uma investigação aprofundada para apurar a verdade dos fatos, tais como teriam acontecido. Entre os documentos arquivados pelo DOPS na mesma pasta estavam os recortes de jornais com matérias sobre o intrigante caso Pateiro, que havia despertado grande interesse entre as autoridades. O diário sensacionalista Notícias Populares publicara uma série de reportagens que destacavam o caso com manchetes chamativas, tais como viajou num disco voador com o marciano, marcianos usam telepatia para interrogatório, viajou num disco voador com marciano, confrontado com o marciano, Onilson foi cercado por multidão na delegacia e revelações de Onilson aos marcianos estão sob sigilo. Diante disso, o delegado recomendou ao diretor do DOPS que fossem investigados os médicos Max Berezovski e Walter Bühler, o professor Willie Wirs, ex-colaborador do CIOANI, o Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o primeiro órgão nacional e da América Latina voltado exclusiva e inteiramente para a pesquisa de casos ufológicos, além do psicólogo Charalambi Kyriakamis. Nesta foto do jornal da cidade de Bauru, publicada em 15 de maio de 1974, vê-se da direita para a esquerda o Dr. Max Berezovski, Dr. Walter Bühler, Onilson Pateiro, Willie Wirs e Charalambi Kyriakamis. O ofício datado de 27 de setembro, com o timbre oficial da Secretaria da Segurança Pública, foi emitido pouco mais de 2 semanas após os apelos do delegado de Guarantã. O documento traz as solicitações de Roberto Quas, delegado adjunto do Serviço de Informações do DOPS, com o objetivo de investigar informações específicas. Entre as instruções contidas no texto,
Destaca-se o pedido para que se indague ao jornalista Marco Antônio Montandon, autor da reportagem titulada A Pesquisa dos Objetos Não Identificados, publicada no dia 4 de julho de 1974 do jornal Folha de São Paulo, acerca da localização da Associação Brasileira de Estudos das Civilizações Extraterrestres. A matéria do jornal em questão, de autoria do jornalista Marco Antônio Montandon, estava anexada aos documentos, abre aspas. No último domingo, quando todas as atenções se voltavam para o jogo entre o Brasil e a Argentina, dois homens, um médico e um filólogo, tomaram o rumo da rodovia Castelo Branco e viajaram 150 quilômetros até a cidade de Tietê. Ali passaram praticamente o dia interrogando um fazendeiro, fazendo anotações e olhando minuto a minuto o horizonte que se estendia, claro e límpido, em direção a Porto Feliz, Cerquilho, Capivari, Campinas, Viracopos. Fecha aspas. Além do caso do fazendeiro, foram detalhados os relatos de outras testemunhas do fenômeno OVNI, incluindo Maria Sintra, enfermeira de Lins, Toríbio Pereira, tratorista também de Lins, Tiago Machado, vendedor de frutas de Pirassununga, e Caetano Sérgio dos Santos, vigia noturno em Caconde. Todos foram testemunhas cujos relatos despertaram interesse e foram apreciados pelo grupo, bem como por este autor no Patreon. Diante da relevância dos casos, um agente do DOPS foi imediatamente designado para realizar as primeiras investigações, que foram resumidas em um breve relatório entregue ao delegado adjunto. Nessa fase, as suspeitas que inicialmente recaíam sobre Pateiro foram transferidas para os ufólogos, que, constrangidos, foram obrigados a prestar depoimentos no DOPS. Documentos oficiais, timbrados pela Secretaria da Segurança Pública e carimbados como confidencial, continham os termos das declarações de vários deles. Nos interrogatórios, as autoridades buscavam explorar os pontos vulneráveis das testemunhas, como aspectos relacionados à família, ao emprego, entre outros. Dessa abordagem, extraía-se uma grande quantidade de informações, posteriormente confrontadas e verificadas. Se por acaso, durante os depoimentos, fosse sugerido algo que pudesse ser interpretado como comprometedor, as suspeitas iniciais acabavam sendo reforçadas, como parece ter ocorrido com os envolvidos, que permaneceram sob rigorosa vigilância estatal. Embora pudesse parecer incongruente um grupo se dedicar exclusivamente ao estudo de discos voadores, essa era exatamente a realidade. O contexto político-social da época, polarizado entre setores opostos, demandava rígidos modelos de comportamento. Isso fazia com que as autoridades vissem esses grupos ora como potenciais subversivos, ora como portadores de comportamentos desviantes. Dentro dessa perspectiva, o antropólogo Gilberto Velho definiu desviantes como aqueles que, embora pertencentes à sua cultura, apresentam uma leitura divergente dela. Esses indivíduos poderiam agir de maneira alinhada aos padrões dominantes em alguns contextos, mas em outras áreas manifestariam comportamentos que se afastavam dos valores predominantes. Podiam ser indivíduos isolados ou parte de uma minoria organizada, mas não seriam sempre considerados desviantes. Lidar com temas considerados bizarros pela maioria invariavelmente resulta na atribuição de um estigma. No livro Estigma, Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada, o sociólogo canadense Erving Goffman explica que essa escolha é percebida como um afastamento dos atributos considerados comuns e naturais ao ser humano. Assim, quem se envolve com esses temas torna-se um alvo fácil para ser rotulado como louco ou desajustado. A relevância que o caso alcançou pode ser medida pelo envolvimento direto do delegado-chefe do Serviço de Informações do DOPS à época, Romeu Tuma. Em 14 de outubro, seu subordinado direto, o delegado adjunto Roberto Quas, encaminhou-lhe um relatório detalhado, evidenciando a importância dos eventos e das investigações em curso. Abre aspas. Senhor delegado-chefe, acredito data vênia que as solicitações contidas no ofício número 195/74 do ilustre delegado de polícia de Guarantã, delegado Hermínio José Teodoro, foram cumpridas. Aproveito o ensejo para tecer algumas considerações a o professor Willy Wirs e o médico Max Berezovsky
estudam o assunto dentro de padrões científicos. B. Ambos informaram ser o Nilson Pateiro um mitômano, apresentando certa alteração neurológica. C. Solicitaram que as declarações feitas neste serviço de informações sejam classificadas como confidenciais, para evitar que o Sr. Nilson Pateiro, ao tomar conhecimento destas, explore mais uma vez o tema, chamando a atenção para sua pessoa. Face a estas razões, foram as declarações classificadas como assunto confidencial, ficando todas e qualquer pessoa que oficialmente destas informações tomarem conhecimento responsável pela manutenção do sigilo, fecha aspas. Um manuscrito datado do mesmo dia, também de autoria de Roberto Quast e classificado como secreto, menciona o delegado-chefe Romeu Tuma. O documento detalha os resultados parciais das investigações realizadas até aquele momento, apresentando pareceres sobre o andamento dos trabalhos e solicitando providências específicas para dar continuidade às apurações. Romeu Tuma, então delegado-chefe do Serviço de Informações do DOPS, assinou um documento oficial datado de 15 de outubro com o timbre da Secretaria da Segurança Pública. Nele solicitava de forma sucinta, abre aspas, face às providências tomadas pelo senhor delegado adjunto ao Serviço de Informações, devolvo-me o presente expediente ao senhor diretor-geral de polícia deste departamento. Fecha aspas. Entre 1966 e 1983, Tuma atuou no DOPS de São Paulo, sendo delegado até 1977 e, posteriormente, diretor até 1983. Um ofício confidencial com o timbre da Secretaria de Segurança Pública, datado de 6 de novembro e assinado pelo diretor-geral do DERIM, José René Mota, foi enviado ao delegado de Guarantã. No documento são comunicadas as medidas tomadas em relação ao caso descrito como o sequestro de Nilson Pateiro por um disco voador. O documento que originou a infiltração de agentes, datado de 13 de junho de 1975, trazia o timbre do Ministério do Exército, comando do 2º Exército, 2ª Seção, com o carimbo confidencial e a assinatura do diretor do DOPS. Abaixo havia uma ordem manuscrita clara: mandar observador. Neste ponto, o caso de Nilson Pateiro já havia deixado de ser mencionado e as investigações passaram a se concentrar na Apex. Seus integrantes começaram a ser vistos pelas autoridades como possíveis subversivos, disfarçando suas atividades sob a fachada da organização. Os ufólogos visados eram Max Berezovsky, Luiz Jesus Braga Cavalcante Araújo, Flávio Augusto Pereira, Fernando Grossman e Carlos Jacquieri. No dia seguinte à reunião, o Serviço de Informações do DOPS emitiu um relatório oficial com o timbre da Secretaria da Segurança Pública, oriundo da chefia dos investigadores do Serviço de Informações e direcionado ao delegado-chefe. O documento detalhava minuciosamente os acontecimentos observados pelo agente infiltrado, que notavelmente realizou uma análise de caráter antropológico dos eventos. O agente acertadamente identificou entre os participantes da reunião a predominância de crenças prévias na existência de discos voadores. Por fim, concluiu que nenhum dos envolvidos demonstrava a intenção de promover qualquer ação política ideológica, restringindo-se apenas aos debates relacionados à ufologia. O parecer favorável do agente infiltrado conseguiu, por fim, convencer as demais autoridades, encerrando nos processos mais peculiares do período. 9 meses após a abertura dos inquéritos pelo delegado de Guarantã, os ufólogos, enfim, encontraram paz. O caso demonstra o compromisso absoluto dos meios policiais e militares na luta contra a subversão comunista, em meio a uma guerra ideológica sem trégua, que permeou todos os aspectos da vida nacional. Este documento, com o depoimento prestado por Max Berezovsky no DOPS no dia 11 de outubro de 1974, ilustra bem os métodos de interrogatório utilizados pelos órgãos de segurança durante o regime militar, e relatou os 2 incidentes envolvendo Nilson Pateiro e afirmou que inicialmente acreditou na veracidade do primeiro caso, apesar de algumas inconsistências. No entanto, quanto ao segundo episódio, concluiu que o relato de Pateiro era falso, baseado em fatores como desaparecimento de dinheiro, incoerências nas informações sobre a viagem,
a ausência de detalhes claros quando questionado e o fato de Patero negar ter realizado necessidades básicas durante 5 dias. Ele também destacou que Patero parecia buscar atenção, apresentando indícios de alteração neurológica. No dia 11 de outubro de 1974, foi a vez de Willie Weirs, também conhecido como Professor Guilherme, então com 74 anos, comparecer ao Serviço de Informações do DOPS para prestar esclarecimentos. Weirs disse que conversou pessoalmente com O'Nilson sobre o segundo caso, ocorrido em 1974, e concluiu que ambos os relatos eram invenções. Essa conclusão se baseou em diversas inconsistências no depoimento de Patero, incluindo detalhes que pareciam retirados de filmes de TV, como a série Os Invasores. Os outros ufólogos que estiveram sob investigação do DOPS foram Walter Carl Buehler, Flávio Augusto Pereira, Carlos Jacquieri, nesta foto ao lado de Fernando Grossman, que também foi investigado pelo DOPS. Esse envolvimento do DOPS revela camadas intrigantes sobre o período histórico em questão. Primeiro, o interesse em um caso de abdução demonstra como, mesmo diante de um contexto autoritário, fenômenos não explicados, como os OVNIs, podiam ser vistos como temas de interesse estratégico. No entanto, o foco inicial no evento ufológico rapidamente se expandiu para uma preocupação mais ampla com potenciais ameaças político-ideológicas. Esse cenário reflete o nível de paranoia que permeava os órgãos de repressão durante o regime militar. O monitoramento dos ufólogos pelo DOPS, ao invés de se limitar ao estudo do fenômeno em si, passou a tratar as reuniões e atividades científicas como uma possível fachada para a subversão política. Isso é consistente com a lógica da época, em que o Estado via qualquer forma de organização ou encontro como uma potencial ameaça à ordem estabelecida. Patero ou Pátero. O sobrenome Patero geralmente é pronunciado como Patero, com a tônica na segunda sílaba. No entanto, a pronúncia pode variar dependendo da região ou da preferência familiar. Então, também pode ser dito como Pátero. Quanto à origem, Pátero é um sobrenome que provavelmente tem raízes italianas ou espanholas. Em italiano, pode derivar de patera, que se refere a uma tigela ou prato, possivelmente relacionado a um ofício ou a alguma característica histórica de um antepassado. Em espanhol, há casos similares de sobrenomes originados de ofícios ou objetos. Essa conexão entre o sobrenome Patero e os Flying Saucers, pires voadores em inglês, parece o tipo de coincidência significativa que Carl Jung exploraria com a ideia de sincronicidade. É como se o universo tivesse deixado uma pista sutil, uma conexão inesperada entre o nome e o fenômeno, talvez aumentando o mistério do caso. O caso O'Nilson Patero habita um espaço intermediário entre os clássicos relatos de contatismo, comumente associados a seres benevolentes e interações voluntárias, e os casos de abdução, geralmente envolvendo seres greys e caracterizados pela violação de consentimento. A figura de Alex, com suas características de aproximação e tranquilidade, se aproxima do arquétipo adamskiano, mas sua interação com Patero revela nuances mais complexas e forçadas. Para Walter Carl Buehler, conforme a análise que fez no boletim da SBDV número 94/98, Patero possui fortes trunfos de indício de veracidade de seu relato, como sejam: a. Seu carro foi achado pela polícia de Guarantã, abandonado na estrada. b. O'Nilson foi encontrado 6 dias depois, a 900 km de distância, numa chuvosa madrugada, no alto de um morro de difícil acesso pelo fazendeiro César Menelli. Buehler, como adepto da visão adamskiana, trazia consigo a crença de que os extraterrestres eram seres benevolentes, interessados no progresso espiritual e no bem-estar da humanidade. Essa perspectiva moldava sua abordagem aos relatos de avistamentos e contatos, inclinando-o a dar crédito a casos que apresentassem seres descritos como humanoides amigáveis, como Alex, no caso Patero. Por outro lado, Max Berezovsky representava uma linha mais cética e pragmática, possivelmente mais influenciada por uma visão moderna e ambígua dos fenômenos ufológicos,
na qual as intenções de seres extraterrestres não são necessariamente benevolentes, mas potencialmente manipuladoras ou indiferentes à humanidade. Em 1997, ao conversar com Berezovsky sobre o caso, ele expressou diversas dúvidas e demonstrou uma inclinação para o descrédito. Berezovsky reafirmou o conteúdo de seu depoimento ao DOPS, concordando com Willie Wirtz ao sugerir que o Nilson Patero apresentava características de mitomania. Sua descrença no caso Patero pode ser explicada por essa postura crítica. Ele via Alex e outros aspectos do relato como interpretações subjetivas ou mesmo fabricadas, talvez influenciadas por elementos culturais e midiáticos, como o seriado Os Invasores, conforme ele mesmo sugeriu em seu depoimento. Apesar de ter durado apenas uma temporada e meia, a série se tornou um clássico cult. A trama acompanha David Vincent, um arquiteto interpretado por Roy Tynes, que testemunha a aterrissagem de uma nave alienígena e descobre que extraterrestres estão infiltrados na Terra, disfarçados como humanos, com o objetivo de conquistar o planeta. Com uma atmosfera de suspense e paranoia, Os Invasores explorava temas como desconfiança e conspirações, refletindo o clima político da época. Há algumas semelhanças interessantes entre Os Invasores e o relato do caso Nilson Patero, embora as circunstâncias e contextos sejam diferentes. No relato de Nilson Patero, o disco voador é descrito como tendo o formato de duas bacias justapostas, uma imagem marcante e bastante associada à iconografia clássica dos OVNIs. Em Os Invasores, discos voadores com formas semelhantes aparecem frequentemente, reforçando essa associação simbólica de OVNIs que irradiam luz intensa. Essa semelhança visual ajuda a conectar os elementos do caso de Patero à estética e narrativa que a série consolidou no imaginário coletivo. Contato em estradas desertas de madrugada. Tanto no caso de Patero quanto no episódio inicial de Os Invasores, as interações com os extraterrestres ocorrem em locais isolados durante a madrugada, enquanto as testemunhas estão dirigindo sozinhas em uma estrada. No caso da série, David Vincent testemunha a aterrissagem da nave enquanto dirige tarde da noite, um ambiente que potencializa a atmosfera de mistério e vulnerabilidade. Da mesma forma, o caso de Patero utiliza esse cenário clássico das estradas desertas para criar uma experiência de abdução que carrega o mesmo peso de isolamento e suspense. A presença de extraterrestres disfarçados. Na série Os Invasores, os alienígenas assumem formas humanas para se infiltrarem na Terra. No caso de Nilson Patero, Alex assume uma forma humana, e mesmo quando não há menção direta a disfarces, a descrição de seres alienígenas e suas interações misteriosas trazem um paralelo com o conceito de humanos lidando com seres de outros mundos. A sensação de perseguição e controle mental. David Vincent, o protagonista de Os Invasores, muitas vezes sente que está sendo observado e manipulado pelos alienígenas. Da mesma forma, Patero relatou experiências de controle mental, com pensamentos induzidos e uma sensação de ser monitorado como uma cobaia. O momento em que Patero vê uma réplica de si mesmo dentro do disco voador é um ponto particularmente intrigante. A visão de um sósia que veste suas roupas e usa seus óculos remete diretamente ao conceito da série Os Invasores, onde os alienígenas assumem formas humanas para se infiltrarem na Terra. Essa ideia de duplicação ou imitação de humanos está no cerne do medo retratado tanto na ficção quanto no caso real, representando a perda de controle sobre a própria identidade. Em ambos os relatos, as ações dos extraterrestres impactam diretamente a rotina humana. Para Patero, isso incluiu abduções, deslocamentos inexplicáveis e alterações físicas, enquanto na série, os invasores interferem de forma mais ampla na sociedade. Alguns elementos do caso Patero possuem características que desafiam a lógica, especialmente se tentarmos racionalizar as intenções ou métodos atribuídos aos supostos extraterrestres. Vamos avaliar isso em camadas para entender o quão inconsistentes essas ações parecem ser. Excesso de mise-en-scène e complicação desnecessária. A ideia de tornar um carro transparente, posicionar um carro forte como elemento adicional
e disfarçar um extraterrestre como um jovem loiro só para pedir carona são ações que, na superfície, não parecem fazer sentido em termos de eficiência. Se o objetivo fosse apenas obter material genético ou realizar experimentos em pateiro, seria mais lógico que os alienígenas simplesmente o abordassem diretamente ou o abduzissem de forma mais discreta. Esses elementos podem ser interpretados de duas formas: rituais ou simbolismo desconhecidos. É possível que algumas dessas ações tenham significados ou funções que escapam ao nosso entendimento devido às diferenças culturais ou tecnológicas entre humanos e extraterrestres, caso fossem reais. Ficção ou exagero subconsciente. Pode ser que esses detalhes sejam frutos de uma construção narrativa, consciente ou inconsciente, seja como parte de um evento relatado sob forte emoção, seja como distorções naturais de memória. A recorrência ao disfarce alienígena de Alex pedindo carona a Pateiro parece totalmente redundante, já que Pateiro seria abduzido de qualquer maneira. Isso levanta questões sobre a necessidade de interação humana prévia. Contudo, isso não elimina a sensação de que o esforço parece artificialmente elaborado. No primeiro caso, ele é deixado desmaiado sob a chuva, e no segundo, ele é deixado em Colatina, a 920 quilômetros de distância até Catanduva. Isso parece contradizer a ideia de uma civilização avançada, que teria métodos mais eficientes e respeitosos de conduzir seus experimentos se fossem puramente científicos. Esses detalhes reforçam o caráter absurdo do caso se analisarmos com base em pragmatismo. Por que não devolvê-lo em casa, ou ao menos em um local mais seguro? Isso sugere ou um erro grosseiro de julgamento, improvável para uma raça tão avançada, ou, novamente, uma possível distorção narrativa. A ideia de clonagem, doppelganger ou réplicas humanas já estava presente no imaginário coletivo muito antes de a ciência avançar o suficiente para tornar a clonagem uma realidade reconhecida. Embora no início dos anos 70, época do caso Pateiro, o conceito de clonagem não estivesse no centro das discussões científicas ou no noticiário, era amplamente explorado na cultura popular, especialmente em obras de ficção científica. A possibilidade mais mundana de que Onisson Pateiro tenha simplesmente inventado sequestros, principalmente o segundo, como desculpa para farras, escapadelas ou traições matrimoniais, é uma hipótese que circula entre os céticos e críticos do caso. O segundo episódio envolve Pateiro sendo deixado em Colatina, a cerca de 920 quilômetros de Catanduva, e desaparecendo por 6 dias. Esse intervalo de tempo e a distância poderiam ser interpretados como uma tentativa de justificar sua ausência prolongada, especialmente se ele estivesse envolvido em atividades pessoais que preferisse ocultar. Pateiro era casado e pai de 2 filhas, e sua reputação na comunidade era de alguém respeitável. Se ele estivesse envolvido em uma aventura extraconjugal, uma narrativa extraordinária como a abdução poderia servir para desviar suspeitas e proteger sua imagem. Por outro lado, inventar uma história tão elaborada e pública poderia colocar Pateiro em uma posição vulnerável, sujeita a críticas e descrédito. Isso seria um risco significativo para alguém que buscasse apenas justificar uma ausência. A hipótese de que o segundo episódio foi inventado como desculpa para escapadelas ou traições matrimoniais é plausível, mas não pode ser confirmada sem evidências concretas. Pateiro foi vítima de uma psyop. Essa hipótese, embora extrema, merece uma análise cuidadosa. Nos anos 1970, o Brasil vivia sob o regime militar, um período marcado por operações de inteligência e vigilância intensa. O uso de técnicas psicológicas ou substâncias alucinógenas em indivíduos para fins de manipulação ou experimentação não seria algo completamente fora do escopo de práticas conhecidas em regimes autoritários. Se Pateiro foi alvo de uma psyop, isso poderia ter sido motivado por seu envolvimento em um caso que atraiu a atenção pública e do DOPS. Um ponto crítico contra essa hipótese é a falta de evidências concretas de que Pateiro tenha sido alvo de uma operação desse tipo. Não há registros conhecidos de agentes ou instituições que tenham admitido ou sugerido tal ação, o que deixa essa teoria no campo da especulação. Se Pateiro foi alvo de uma psyop, surge a questão: qual seria o objetivo?
testar reações humanas a eventos inexplicáveis, desacreditar ufólogos e relatos de OVNIs, ou simplesmente desviar a atenção pública de outros assuntos mais sensíveis, essas perguntas permanecem abertas. Embora essa teoria seja intrigante, ela carece de evidências concretas para ser confirmada. No entanto, ela adiciona uma camada de complexidade ao caso, destacando como eventos extraordinários podem ser interpretados sob diferentes prismas. O caso Patero foi uma falha na Matrix? Essa hipótese eleva a discussão a um nível profundamente filosófico e metafísico, mesclando conceitos de realidade simulada, controle externo e a possibilidade de que nossa percepção do mundo seja uma construção cuidadosamente programada. Dentro dessa perspectiva, o caso Onilson Patero poderia ser reinterpretado como um glitch ou uma anomalia dentro desse suposto sistema simulado. Se estivermos em uma simulação, eventos que desafiam as leis da física ou da lógica cotidiana, como os relatos de Patero sobre a nave e o desaparecimento, poderiam ser entendidos como inserções deliberadas ou erros no código do universo simulado. Talvez os programadores tenham implementado essas experiências para testar reações humanas ou para ajustar parâmetros dentro da simulação. Se a teoria da Matrix for verdadeira, a incredulidade e o ceticismo em torno de relatos como os de Patero seriam reações naturais do sistema para manter os participantes da simulação alheios à sua verdadeira natureza. Nesse caso, indivíduos que vivenciam experiências extraordinárias estariam, de certa forma, interagindo com os limites do sistema. Teria sido um caso de influência ou possessão demoníaca? Essa perspectiva se apoia em uma tradição rica e densa de crenças sobre seres demoníacos que atravessa eras e culturas. Ao trazê-la para o contexto do fenômeno OVNI, ela estabelece uma ligação entre o sobrenatural e os fenômenos contemporâneos ligados à exploração espacial e tecnologia. Na teologia e mitologia, demônios frequentemente são descritos como mestres da enganação e manipuladores das percepções humanas. Ao se manifestarem como extraterrestres, poderiam estar adaptando sua forma e abordagem às crenças modernas, onde o espaço sideral substituiu o mundo espiritual como o grande desconhecido. Isso tornaria o fenômeno OVNI um meio ideal de manipulação para os tempos atuais. A descrição dos seres encapuzados que Patero viu na nave é particularmente interessante. Historicamente, seres sombrios ou figuras encapuzadas costumam ser associados a entidades demoníacas ou espirituais em várias tradições. Sua presença durante o exame pode ser interpretada como uma alegoria de domínio e exploração, características frequentemente atribuídas a forças malignas. A figura de Alex como disfarce. Se Alex, descrito por Patero, fosse de fato um demônio disfarçado, sua função poderia ter sido a de instigar confiança para manipular mais facilmente o indivíduo. Essa tática de disfarce é recorrente na literatura demonológica, onde entidades assumem formas humanas ou angelicais para enganar. A ideia de que demônios podem transportar pessoas de um lugar para outro não é nova, aparecendo em relatos medievais e folclóricos. O fato de Patero ter sido encontrado a mais de 1000 quilômetros de distância remete a essa habilidade, reforçando a hipótese de uma ação sobrenatural. Ainda a sensação de ter perdido a noção do tempo e aspectos fisiológicos, como a questão de não ir ao banheiro, podem sugerir um domínio sobre as leis naturais que transcendem o que consideramos realidade física. Se o objetivo desses demônios fosse realmente manipular mentes e perder almas, o fenômeno OVNI funcionaria como um mecanismo sofisticado de desvio espiritual. A fascinação por extraterrestres e avanços tecnológicos, por exemplo, pode afastar as pessoas de crenças mais tradicionais, alinhando-se ao que é interpretado como um desvio ou perda espiritual. Essa hipótese conecta o fenômeno OVNI com as tradições de possessões, aparições demoníacas e outros eventos sobrenaturais relatados no passado, sugerindo que o fenômeno apenas mudou de roupagem ao longo do tempo para se alinhar às crenças predominantes de cada era. O relato de Patero, apesar de conter elementos que desafiam a lógica,
também apresenta características que o tornam intrigante e difícil de descartar completamente. Patero sustentou a veracidade de suas experiências durante toda a sua vida, até o seu falecimento aos 75 anos, em agosto de 2008. Seja resultado de uma experiência subjetiva legítima a um caso de abdução com intenções além do nosso entendimento, ou uma narrativa construída consciente ou inconscientemente, o relato de Patero permanece como um mistério que desafia nossas concepções sobre lógica e realidade. E você, como considera este caso, não deixe de compartilhar sua opinião nos comentários. Se quiser explorar todos os detalhes, acesse meu conteúdo exclusivo disponível no Patreon. Como meu patrono, você terá acesso a milhares de materiais inéditos e aprofundados. Aproveite para curtir, compartilhar, comentar e inscrever-se no canal. Torne-se membro e acompanhe todas as novidades nas minhas redes sociais. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo conteúdos de qualidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.